Fala galera que assim como eu não gosta de perder tempo estudando. Mais um vídeo do Med na Medida e vamos falar hoje sobre síndromes glomerulares, principalmente em foco em síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, tá? Começando um pouco falando de síndrome nefrítica, o conceito de síndrome nefrítica é o conjunto de achados, né? Hematúria dismórfica, hipertensão, oligúria, proteinúria. Lembrando que na síndrome nefrítica a proteinúria é uma proteinúria baixa, geralmente menor do que 1 grama. A tríade clássica mesmo da síndrome nefrítica é o achado de hematúria dismórfica, hipertensão e oligúria. E o que é essa hematúria dismórfica, né? A hematúria dismórfica, a gente tem que lembrar que inicialmente a hemácia tem aquele formato de disco, com centro bicôncavo, né? Então, quando ela vai ter que passar pelos glomérulos, que vai causar um sangramento, isso acaba fazendo com que ela mude sua forma e acabe tendo fragilidade e lesões da estrutura da parede da hemácia. Isso faz com que ela tenha um formato mais dismórfico, perca a forma dela de disco bicôncavo, né? E aí, lembramos também que na síndrome nefrítica a gente tem o costume de encontrar cilindros, e aí por conta daquela proteína de Thom-Hosphal. E aí a gente lembra que os cilindros hemáticos nada mais são do que as hemácias que grudam e ficam em formato alongado lá, formando um cilindro hemático, tá certo? As causas de síndrome nefrítica, aqui a gente tem que botar na cabeça o seguinte: a principal causa disparada é glomerulonefrite pós-estreptocócica, certo? A GNDA é a coisa mais clássica que tem. Existem outras causas que não vale a pena a gente perder muito tempo lembrando, com exceção de BG, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, certo? Mas a principal causa é a GNPE. É tão importante que ela se tornou o protótipo das doenças de síndrome nefrítica, né? Então vamos conhecer um pouco sobre a glomerulonefrite pós-estreptocócica, né? O que é isso? Lembrando de cara logo que é importante a gente lembrar que é pós-estreptocócica, ou seja, eu tive uma infecção anterior e agora eu estou apresentando esse quadro. Por que eu digo isso? Agora está na hora da gente falar um pouco de Berger, né? Berger é uma nefropatia por IgA. Ela é uma doença que cursa classicamente com hematúria simfaríngica. O que é isso? É uma hematúria durante uma infecção faringítica. É uma hematúria durante um esforço físico. É uma hematúria durante uma atividade mais extenuante. Diferente da GNPE. A GNPE ela tem que respeitar o intervalo. Então a gente tem que pensar que no conceito é uma complicação tardia da infecção pelo Streptococcus pyogenes, ou Streptococcus beta-hemolítico, né? A gente tem que entender que, como eu falei antes, né, tem que respeitar o período de incubação. Qual é o período de incubação? Depois de uma infecção de faringe, a gente vai ter ali entre 7 e 14 dias após uma manifestação da GNPE. Ou depois de 14, 21 dias de uma piodermite. Então, infecção de pele é um tempo mais prolongado. E a infecção de faringe já é uma coisa mais rápida de complicação. De epidemiologia, a gente tem que lembrar que GNPE é uma doença de criança, principalmente criança do sexo masculino, ali por volta de 8 anos, tá bom? Até os 8 anos, né? O laboratório clássico da GNPE é hematúria dismórfica, queda do complemento transitória. Essa queda do complemento tem que ser transitória. E cilindros hemáticos. O padrão disso, né, é que a hematúria pode ficar até 2 anos, então a gente não pode seguir de maneira microscópica, né, essa hematúria para avaliar. Geralmente a gente avalia a resolução do quadro com hematúria macroscópica. E o complemento, que é o principal divisor de águas aqui, é até 8 semanas. Então passou de 8 semanas, está com queda de complemento, tá estranha. Não é a GNPE que a gente conhece, tá certo? O tratamento é basicamente diurético, repouso, restrição hidrossalina e vasodilatadores. E aí eu criei um mnemônicozinho dos 4 Ds do tratamento da GNPE, que é basicamente diminuição da ingesta hidrossalina, descanso, diuréticos e o dilatador arterial. E como é que eu faço o diagnóstico de GNPE, né? Então tem que ter uma clínica compatível de GNPE, hematúria dismórfica, cilindros, edema, hipertensão. Tem que ter epidemiologia compatível também, geralmente isso é numa criança, certo? Tem que ter tido uma infecção estreptocócica recente, comprovada, ou seja, de faringe ou piodermite,
que seja comprovadamente a infecção por estreptococo. Tem que respeitar o período de incubação, né? De 7 a 14 dias para faringite, de 14 a 21 dias para piodermite. E tem que ter a queda transitória do complemento, tudo bem? Como é que eu faço para saber confirmadamente que foi infecção estreptocócica? Na faringoamidalite e na piodermite. As provas e os laboratórios, né, acabam que tem uma associação e as provas acabam respeitando muito isso entre faringoamidalite com aslo e piodermite com DNase. Eu consigo diagnosticar com aslo a piodermite? Consigo. Mas é mais frequente, é mais sensível a anti-DNase. E aí, para decorar, né, para lembrar, eu usei o mnemônicozinho de faringoamidalite, aslo, piodermite, DNase. Tudo bem? Outra forma de você detectar é naquelas infecções esquisitas que você vai acabar tendo que fazer uma biópsia. Você vai lá e encontra um nódulo subepiteliais, né, as gibas ou corcovas na microscopia. Falando um pouco de síndrome nefrótica, o conceito. A síndrome nefrótica nada mais é do que proteinúria. Apesar de ter o nome síndrome, ela se baseia caracteristicamente em proteinúria maior do que 3,5 gramas em 24 horas, ou em crianças maior do que 50 mg por quilo em 24 horas, tá bom? Outros achados, né, que vai ter hipoalbuminemia, edema, principalmente por conta da proteinúria, né, hiperlipidemia, lipidúria, são outras coisas que a gente pode encontrar nesse paciente. Se eu estou perdendo proteínas, eu vou estar acabar perdendo proteínas importantes para mim também, não só proteínas gerais como a albumina, que não, ok, é muito importante, mas eu vou perder também outros tipos de proteína. Por exemplo, eu vou perder albumina, transferrina, antitrombina 3, imunoglobulinas, e isso gera consequências muito importantes. Eu vou ter edema devido à hipoalbuminemia, a transferrina é muito importante, vai acabar gerando uma anemia, principalmente microcítica, hipocrômica. A queda da antitrombina 3 vai levar a um quadro de hipercoagulabilidade. As quedas da imunoglobulina, principalmente IgG, vai levar a um quadro de suscetibilidade à infecção por germes encapsulados, principalmente pneumococo, principalmente peritonite bacteriana, tá bom? Espontânea. Ah, Edson, então tu tá me dizendo que eu vou ter um quadro de complicações mais importantes na síndrome nefrótica. Vai ter um quadro de complicações mais importantes. Quando eu penso em trombose, né, na hipercoagulabilidade, eu penso principalmente em trombose de veia renal. E aí as que são mais importantes, as doenças mais importantes que cursam com trombose da veia renal, você lembra de MMA, membranosa, membrana proliferativa, ou mesangiocapilar, né, a mesma coisa, e amiloidose. Falando de doenças que cursam com síndrome nefrótica, né? A gente tem a doença por lesão mínima, proliferativa mesangial, membranosa, membrana proliferativa e a mais importante delas, né? Que é a GESF, glomerulonefrite segmentar e focal. Aqui eu não vou falar muito de proliferativa mesangial, só vou dar uma diquinha lá no finalzinho. Vou falar mais de lesão mínima, membranosa e membrana proliferativa. Falando de lesão mínima agora. Tendo uma visão geral do quadro, 85% das síndromes nefróticas em crianças de 1 a 8 anos corresponde à doença por lesão mínima. E por que é lesão mínima? Né? Porque ela tem uma proteinúria intensa sem que tenha alteração dos glomérulos. Até tem alteração dos glomérulos, mas a gente só vai ver na microscopia eletrônica, tudo bem? E a principal alteração que você vai ver é fusão podocitária. Ponto. Nada mais além disso. De manifestações clínicas e laboratoriais, a gente vai ter proteinúria intensa sem alteração da função renal. Isso é muito importante, porque fugiu do padrão normal, está indicada biópsia. Então, a exceção da proteinúria intensa é que a gente lembra que vai acabar levando o paciente a ter uma hipotensão. O paciente com hipotensão vai acabar tendo uma insuficiência renal pré-renal. Então, você hidrata o paciente, ele melhora, tá bom? É caracterizada também por períodos de atividade, remissão, é uma doença que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o pior é que muitas vezes ela vai voltando de maneira mais progressiva, certo? Tem associação com o uso de AINES e também com o linfoma de Hodgkin, tá? Então é uma doença que é classicamente associada a essas duas manifestações. E uma coisa muito importante, né? Doença por lesão mínima tem um complemento normal. Vocês vão ver que nas síndromes glomerulares o complemento é decisivo para muitas coisas. A gente acaba acompanhando o complemento em muitas horas.
E aqui é uma questão clássica de queda de a hipogamaglobulinemia, né? Então, se eu estou tendo uma queda de imunoglobulina IgG, eu acabo tendo uma susceptibilidade maior a germes encapsulados, principalmente o pneumococo. E a principal infecção que a gente encontra nesses pacientes, pelo edema, pela nasarca, é uma PBE. O paciente vai ter uma peritonite bacteriana espontânea por pneumococo, tá bom? Falando um pouco do tratamento, aqui é uma síndrome que você tem respostas excelentes aos corticoides. E aqui entra um ponto importante, porque você não vai biopsiar praticamente nenhum paciente com suspeita de lesão mínima. Então, toda criança que chega, você está vendo uma criança com síndrome nefrótica, com características semelhantes à doença por lesão mínima, você vai primeiro tentar o corticoide. Se ele tiver resposta ao corticoide, você considera doença por lesão mínima e não precisa comprovação histológica, tá certo? E o corticoide é prednisona 1 mg por quilo, no máximo 80 mg, ou seja, no paciente acima de 80 kg você mantém 80 mg dia e faz de 4 a 6 semanas. E quem é que eu vou fazer biópsia? É nos pacientes, como eu disse, né, que fogem ao padrão. Então, o paciente que é córtico resistente, o paciente que tem recidivas muito frequentes, se ela não tem aquele período de calmaria, né, ele vai ter um paciente que vai ter quadros mais frequentes. Ou as manifestações atípicas, né, que é em pacientes menores de 1 ano e pacientes acima de 8 anos. Então, chegou uma criança acima de 8 anos, principalmente se chegar um adulto, você não vai suspeitar de doença por lesão mínima, tá bom? É mais característico em crianças. Então, o paciente que tem uma perda de função renal muito rápida também, a gente não vai pensar só em lesão mínima, tá certo? A gente tem que pensar lá na rapidamente progressiva. Falado de lesão mínima, de proliferativa mesangial, você só tem que lembrar que ela está associada a depósitos de IgM, mesangial, de IgM, mesangial e IgM, tá certo? E se pega mesângio, tem associado a hematúria. Sempre que afetar mesângio, está afetando, está manifestando com hematúria, tá certo? Então, falando agora de membranosa, é uma das mais chatinhas de você lembrar, mas então a gente vai tentar pegar os bisus, certo? É a segunda forma mais comum, é a forma mais comum em adultos, certo? A característica histológica é o espessamento da membrana basal glomerular sem proliferação celular, tá certo? A imunofluorescência evidencia depósitos subepiteliais. Nas manifestações clínicas e laboratoriais, a gente vai ter fenômenos tromboembólicos, como a gente viu lá, né, do MMA, membranosa, membrana proliferativa e amiloidose. Ela está associada à trombose da veia renal também, tá certo? A característica clínica é proteinúria maciça, hematúria microscópica e o complemento normal. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. O complemento é normal. Ah, mas pode ter assim, uma glomerulonefrite membranosa com complemento baixo? Pode, mas se for, você tem que suspeitar de lúpus. Ela é uma glomerulonefrite membranosa secundária ao lúpus. E aí já é um padrão misto, tá? Ela tem associação com o vírus B, neoplasias ocultas e lúpus. Como eu falei, principalmente quando o complemento estiver baixo, tá certo? No lúpus, todo paciente que tem glomerulonefrite membranosa tem que ser investigado para neoplasia, tá certo? Todos os pacientes, porque é muito frequente. Quais são as neoplasias mais comuns, né? Então eu fiz o mnemônicozinho de lembrar que membrana é espuma de rico, membranosa é espuma de rico, membrana é espuma de rico, membranosa é espuma de rico. Então você vai lembrar que é espuma de rico, tá certo? Por que espuma de rico? Estômago, pulmão, mama, rim e colo são os principais sítios de neoplasia associada à glomerulonefrite membranosa, tudo bem? Falando agora de membrana proliferativa, também chamada de mesângio capilar, né? Essa é bem mais rápida, são pinceladas bem rápidas. Então, resumão. É mais um padrão de lesão glomerular do que propriamente dito uma doença, certo? Ela tem associação com o vírus B, você tem que procurar sempre uma causa, um motivo para ela estar sendo desenvolvida. Ela é uma doença secundária na grande maioria das vezes. Tem aumento da celularidade mesangial no padrão histológico com o sinal do duplo contorno, tá bom? Hipocomplementenemia persistente e proteinúria nefrótica. Aqui é um ponto-chave. Por que eu digo que aqui é um ponto-chave? Então, a membrana proliferativa nada mais é do que uma GNPE esquisita. Uma GNPE estranha.
Não é aquela GNPE que com 8 semanas teve normalização do complemento. Não é aquela GNPE que só tem até 1 grama de proteinúria. É uma GNPE que tem uma proteinúria nefrótica, uma GNPE que tem hipocomplementemia mais persistentemente, tá certo? Então você tá suspeitando disso, tá fugindo do padrão lá, biopsia na maioria das vezes vem com membrana proliferativa. Falando agora das coisas pra gente decorar, né? Doenças que cursam com síndrome nefrótica. Eu costumo dizer que a lesão mínima está associada a linfoma de Hodgkin e medicamentos. LM de lesão mínima, LM de linfoma e medicamentos, principalmente ARES, tá? Proliferativo mesangial, mesanjo com M, GM com M. Mesanjo com M, GM com M. A membranosa, que tem B e NO ali pra gente lembrar. Então, hepatite B e neoplasias ocultas, tá certo? Que é principalmente espuma de rico, né? Estômago, pulmão, mama, rim e cólon. E a mesanjo capilar, mesanjo caipilar, porque cai complemento, mesanjo capilar porque consome complemento, mesanjo capilar porque consome complemento, mesanjo capilar porque está associado com hepatite C, tá certo? Lembrem do vírus C. Então tem que procurar essas coisas nessas doenças. E aí, falando em consumo de complemento, vamos lembrar das doenças que consomem complemento, né? Decorar isso é uma meleca, eu sempre costumo dizer isso. Isso daqui eu agradeço muito ao meu amigo Mauro, que foi meu monitor de farmacologia na faculdade, foi meu colega de internato na faculdade também, e me ensinou isso durante o internato, né? Meleca. Então, meleca, membrana proliferativa ou mesanjo capilar, lúpus eritematoso sistêmico, endocardite infecciosa, crioglobulinemia e ASLO, que é a GNPE. Então essas são as doenças que cursam com consumo de complemento, tá bom? Não vamos esquecer disso. E aí, por fim, um bônus para vocês aí, tá? As causas de insuficiência renal sem rins diminuídos, né? Ou seja, com rins de tamanho normal ou aumentado. Normalmente, nas insuficiências renais, a gente tem os rins consumidos, diminutos, né? E aí, em alguns padrões de doença, ele acaba não tendo essa diminuição de tamanho de maneira crônica, né? Então, para decorar, a gente pensa o seguinte: o rim não está diminuindo, o rim não está funcionando, mas não está diminuindo, é um rim fechado. Então, esse rim fechado é um acrônimozinho que eu fiz para a gente lembrar das causas, né? E aí as causas são falciforme, esclerose sistêmica, cistos renais, né? A doença policística renal, o HIV, a amiloidose, diabetes mellitus, né? E obstrução. A amiloidose principalmente relacionada ao mieloma múltiplo, tá bom? Então, gente, era isso que eu ia falar hoje sobre síndromes glomerulares. Se você gostou, segue a gente lá no Insta, @mednamedida, @mednamedida. Curte, se inscreve no canal e compartilha essa aula aí com seus amigos, tá bom? Valeu, galera!